Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo, dia 8 de março. Dia Internacional das Mulheres. Da mulher, né? Então, das mulheres, claro. São mulheres do mundo inteiro. Então, já vai aqui um grande abraço do canal Botafogo Sem Mimimi a todas as mulheres do mundo. Principalmente as botafoguenses, é claro. Então é isso aí. Bom, hoje nós vamos ter o nosso vídeo pós-jogo. Sim, nosso vídeo pós-jogo, porque o Botafogo é campeão da Taça Rio. E isso é uma coisa muito importante. Você pode não acreditar, mas é muito importante e eu vou explicar a você nos comentários o porquê é importante. O Botafogo ontem enfrentou o Bangu pela final da Taça Rio, né? É o torneio de consolação, vamos colocar assim. Hoje tem a final com Mulambo pai e Mulambo filho. Então, isso não nos interessa, deixa eles brigarem para lá. O fato é que o time do Botafogo, ele fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa, conquistou a vitória por 3-1 e nós vamos, nesse vídeo, analisar também essa vitória. Bom, ontem nós vimos lá ali no estádio, né? Já estava ali o Ferrarese, parece já estava o Ferrarese, o Júnior Santos já estava, inclusive já foi anunciado o Júnior Santos. O Ferrarese deve ser anunciado aí nessa semana e ainda estamos em busca aí de reforços. E provavelmente ainda não foi decretado essa situação emergencial do caso dos jogadores que atuam no Oriente Médio, né? Ali pela Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, aqueles países ali que estão ali nessas imediações, e isso se deve por conta ali do ataque, né? Da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel. Então o Irã, um pouco que desesperado, começou a atacar países árabes ali, porque a maioria dos países árabes, na realidade, são aliados dos Estados Unidos e mantém ali bases americanas, das forças americanas, né, nesses países. Os Estados Unidos têm base militar nesses países. Então, por conta disso, o Irã está também atacando. Mas eu já ouvi uma notícia de que o Irã não vai mais atacar esses países vizinhos ali no Oriente Médio. Então, isso já impede um pouco que essas medidas sejam tomadas. Mas eu também já falei para vocês no vídeo de ontem que eu recebi informações, isso eu posso falar, são realmente informações que o povo do Catar, ele mora distante da base aérea americana, né? Da base militar americana. Então, apesar das notícias, apesar do medo, eles não estão sofrendo ali ataques, né? Vamos dizer, propriamente dizer, não sofrem ataques. A vida deles continua normal, mas há essa possibilidade. Muitos jogadores internacionais de todas as nacionalidades, né? Não só brasileiros, mas tem muitos portugueses, tem muitos europeus, franceses, italianos, tem muitos jogadores que jogam nessas ligas árabes por conta dos valores financeiros. E muitos desses jogadores aí, havendo essa determinação da FIFA, né, eles vão migrar ou vão retornar, né? Vão retornar aos seus países de origem ou aqueles países que tiverem mercado. Então, depende muito disso. Mas
até para transmitir a alguém, algum familiar de alguém que esteja lá no Catar, sendo jogador, sendo o ataque é mais na localidade da base aérea, da base militar americana. Não é generalizada em todos os locais. Não é generalizada. Ela é destinada a pontos específicos. E esse ponto específico é a base militar americana. Bom, isso é para dar tranquilidade e para mostrar que existe essa possibilidade. Inclusive ontem falei do Maílson, né? Do Maílson, que está jogando lá, um goleiro que a gente precisa muito. E tem outros goleiros até nos eliminados, sabe? Se não me engano, o Bento está lá no Al Nassr, né? O Bento, aquele que foi do Atlético Paranaense. Então vai aparecer muita gente aí, caso haja essa possibilidade. Bom, o Botafogo continua no mercado, vamos ver aí essa questão do Henry, né? Se vai realmente ser concretizada a contratação do Henry, jogador zagueiro do CRB, zagueiro, 24 anos, né? Não conheço muito, nunca vi jogar, então vamos aguardar, né? A questão do Dantas não está definida, tem muita coisa ainda que não está definida, então vamos realmente esperar. E realmente eu falo o seguinte, cara, nós não temos um elenco que não seja qualificado, mas precisa qualificar mais. E aí, isso vai tudo dentro do contexto do jogo de ontem, aonde o Botafogo derrotou o Bangu por 3-1. Então, o Botafogo entrou com Raul, Cadu, Ítalo, Justino e o Nathan Fernandes, que aí jogou ali naquela posição como ala, né, para assumir a condição de ala. Não teve ali muito trabalhos defensivos, ele realmente foi como um ala. O meio-campo foi formado com o Edenilson, o Arthur Novaes e o Caio Vale. Na ponta direita nós tivemos ali o Vidalba, ou ala direita. Não foi ala porque nós tínhamos dois laterais, lateral, né? O menino Cadu, ele não era um terceiro zagueiro nesse caso, não. Jogamos realmente com Vidalba, o Arthur Cabral lá na frente e na ponta esquerda o Tuco Corrêa. Foi assim que o Botafogo entrou em campo. Então, essa foi a escalação preferida pelo treinador. Eu achei boa a escalação, porque realmente o que nós temos ali, e já vai dentro da minha análise, e eu já falei isso em vários vídeos. Cara, é muito importante que determinados jogadores ganhem ali mais minutagem, até para a gente conhecer melhor as características de jogador. Desses jogadores que tiveram oportunidade, eu gostei muito da questão do Edenilson, que já é um jogador consagrado, já é um jogador que tem muita experiência, correto? E ele vai ser muito útil, inclusive fez o primeiro gol, mostrando que é um volante que sabe chegar à frente, sabe fazer gol, não é um cara que vai ficar sendo... A hora que ele chegar à frente, ele vai ser efetivo, ele vai ser eficiente. É isso que eu vejo. Tanto é que ele fez até um gol no Botafogo, né? No jogo que ele ainda estava no Grêmio. O Grêmio derrotou o Botafogo ali por 5-3, se não me engano. E o Edenilson fez ali o quinto gol, chegando na área adversária. E ele já fez isso várias vezes no Internacional, quando fazia uma dupla ali com o Patrick. Fez nos clubes por onde ele passou. Ele sempre foi um jogador que pisa muito bem na área adversária. Então, esse jogador, na minha opinião, vai ser útil ao Botafogo. Outro jogador que precisava de minutagem, Vidalba, muito voluntarioso, fez boas recomposições, inclusive desarmando o jogador do Bangu, que estava numa progressão quase na linha de fundo, já entrando na grande área. Ele deu um carrinho, a bola foi para a lateral. Isso é importante, jogadores que tenham essa consciência tática, é importante.
mas não foi muito bem. Ele atacando, eu vejo que ele é, e eu vou dizer para você, um Júnior Santos piorado. Ele corre e cruza. Ele não busca nem fazer a jogada em direção ao gol adversário. Ele simplesmente vai para a linha de fundo e cruza. E às vezes cruza antes mesmo de chegar à linha de fundo. Então, é um jogador limitado. Eu já analiso ele como um jogador limitado, mas que vai ser útil. Por quê? Porque tem força física, né? Tem preparo físico, não é só um jogador forte, mas é um jogador bem preparado. Então, mas o Villalba também foi bem. Jogou o Tuco Correia. Eu vou falando desses jogadores assim. O Tuco Correia, ele no primeiro tempo, cara, foi muito mal. Eu vou até pegar aqui algumas anotações que eu fiz que no momento, cara, eu achava até que o Tuco Correia deveria ser substituído. Tá? Então eu botei aqui, porque deu um intervalo do jogo, eu botei Tuco Correia, botei uma interrogação. Se eu voltaria com o Tuco Correia, porque o próprio comentarista do esporte do Premier, né, que estava passando, o Paulo César, acho que é Paulo César Vasconcelos, o nome dele, ele estava falando sobre a disposição do Correia em campo. Realmente, o cara que não apresentou nada no primeiro tempo, totalmente desmotivado, totalmente displicente, não queria nada, mas no segundo tempo, ele, vendo que era um jogador superior tecnicamente aos jogadores do Bangu, ele começou a desenvolver algumas jogadas de efeito, algumas jogadas de precisão, e deu passe para iniciar a jogada do primeiro gol, né? Ele fez uma abertura de jogo pro Caio Vale. O Caio Vale toca a bola para o Arthur Cabral, que faz ali um pivô, e toca ali pro Edenilson fazer o primeiro gol. Então aí o Tuco Correia começou a desenvolver um futebol. Não o futebol que eu espero de um jogador que esteja no elenco do Botafogo, cara. Vou te dizer com toda sinceridade. É um excelente jogador, mas não tem disposição nenhuma. Não tem, cara. Aquela característica daquele jogador argentino mesmo, aquele jogador de Gana. Entendeu? Aquele jogador de Gana. É aquele jogador, ele me parece ser aquele jogador de passarela. Sabe aquele jogador de passarela que joga desfilando? Ele fica ali desfilando. Se o jogo tiver fácil, ele vai subir. Se estiver difícil, não dá para esperar muito dele, por falta de competitividade. Tá? Essa é a minha visão ali, a minha análise ali do Tuco Correia. Outro jogador foi o Nathan Fernandes, que jogou. Por que eu estou falando desses primeiro? Eu estou falando desses primeiro porque eles são jogadores que você já conta no time principal. Ele já tem uma passagem maior pelo time principal, tanto que eles vieram da temporada passada. Então, o Nathan Fernandes, cara, é um jogador extremamente limitado. Extremamente limitado. É parecido com o Matheus Martins quando está jogando pela ponta. Cara, não sabe escolher as melhores jogadas. Não tem também aquela gana. Eu não sei se por conta deles terem vindo de uma contusão, de uma lesão, eu não sei se eles estão ali se poupando, eu não sei se eles estão com medo, mas eles não estão desempenhando, cara, aquele futebol que vai valer a pena o pagamento que foi feito pela contratação deles. Então o Nathan Fernandes, cara, na minha opinião, é um daqueles jogadores que, ao tentar um jogador de maior expectativa, você possa jogar ele como uma moeda de troca. É simples. É isso que eu vejo do Nathan Fernandes. Não vai desequilibrar, cara, dentro do Botafogo. Não vai desequilibrar. Não vai ser aquele jogador que vai desequilibrar jogo. Pode fazer um gol, pode fazer 2 gols ali, dando até vitória ao Botafogo, mas não é um jogador que tem essa característica, que tem essa capacidade. É assim que eu vejo. Aí vamos aos outros. O Raul, né? O Raul, ele não foi ali exigido, não foi exigido. Quando foi exigido, se saiu bem, não teve culpa no gol, e
é um reserva. Ele é um reserva. Primeiro, segundo, terceiro reserva. Aí é a vontade do treinador. Raul, o Cadu jogou bem. Jogou bem. Esses são jogadores que eu falo para vocês, que são jogadores que o Botafogo poderia fazer numa negociação futura. Cara, vai aqui, pega a experiência lá nesses times como, vamos supor, Sport, Recife, Curitiba, aqueles que estão ali na Série B, Juventude. Vai ali, vai pegando essa experiência para quando você retornar, você retornar mais forte, você retornar com maior capacidade. Ou nós vamos te colocar ali como uma moeda de troca para você ter um time que você possa realmente atuar com mais efetividade. Então esse é o caso do Cadu. O Ítalo, cara, tava muito bem. Ele tava muito bem, até falhar no gol do Bangu. Ele deu a bola no pé do cara. E eu falava no jogo, tava vendo o jogo. Eu falava, esse Ítalo, ele tem um passe em progressão, um passe vertical muito bom. Ele é muito bom verticalmente. Inclusive estava sendo elogiado também ali nos comentários do Paulo César Vasconcelos e do Ramon. E na hora que eu tava para ele fazer um elogio, ele deu a bola no pé do cara do Bangu. Mas não jogou mal, não. Não jogou mal, não. Só que o cara, quando comete uma falha, depois ele fica nervoso. Até porque ele não tem ainda a aprovação, né? Aquela aprovação de que é um jogador realmente que pertence ao elenco, que vai ser utilizado, que o Botafogo conta com ele, então fica nervoso. A questão do Ítalo, né? A questão do Ítalo. Aí vem o outro jogador, Caio Vale. Mais um jogador que eu falo. Cara, não é extraordinário. Não é extraordinário. Então, o que eu penso? Eu penso, cara, a categoria de base, você tem que usar da seguinte forma. Jogadores daquela posição que você realmente precisa, que você realmente tem a necessidade. É o caso do Justino. Justino, cara, até fazendo uma alusão ao nome dele, com muita justiça, foi prestigiado pelo Alex Telles e pelo Alexander Barbosa, permitindo que o garoto tivesse ali a sensação de erguer a taça como um verdadeiro capitão da equipe. Porque ele foi capitão nesse jogo e no jogo passado ele também foi capitão. Inclusive com a presença do Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa fez dupla de zaga com o Justino e naquele jogo o Justino foi o capitão. Então, muito justa, cara, a homenagem, a consideração que eles tiveram com o garoto. E esse jogador é aquele jogador que é para ficar. Esse jogador é um jogador que é para ficar. Porque vai ser muito útil ao Botafogo. Pela deficiência, pela necessidade que você tem de ter muitos zagueiros. Eu sempre falo para vocês, cara, zagueiro e volante, meu irmão, é cada enxadada uma minhoca. Não pode ter medo de levar cartão amarelo. De vez em quando tem que trocar, realmente tem que trocar, cara, uma jogada, um contra-ataque por um cartão amarelo. Às vezes, em algumas situações, até por um cartão vermelho. Até por um cartão vermelho você tem que trocar. Então, Justino é um desses jogadores que vai ficar. Já não é o mesmo do Caio Vale. Já não é o mesmo do Arthur Novaes. Que apesar de ser de excelente qualidade o Arthur Novaes, não é o jogador. Ele não é um Montoro. Ele não é um Medina. Ele não é um Danilo. E para aquela situação ali, você precisa de jogadores assim. Correto? Mas é um jogador que ainda vai ser útil ao Botafogo. Mas pode ser um jogador que faça ali o Botafogo ter uma situação financeira muito boa. Muito boa a questão do Arthur. Depois entrou o Johan Hernandes. Deveria ter entrado mais cedo. Ele ainda manteve o Natan ali por parte do segundo tempo. Deveria ter entrado mais cedo. O Johan Hernandes não teve muita opção. Tá? Tivemos ali o Arthur Cabral, cara, também, pelo amor de Deus, só fez o pivô, mais nada. Ele fez a primeira jogada ali, que o jogador deveria ser expulso, mas depois não fez mais nada. Lamentável, você não vê o jogador dentro da área, você não vê ele com capacidade. Ele não vê ele com capacidade de acompanhar as jogadas de alta velocidade.
Então, cara, também é outro jogador que em breve, para mim, pode ser substituído ali, o Arthur Cabral. O Tuco Correia eu já falei, o Vidalba é a mesma coisa. Agora, gostei desses jovens, foi muito importante a questão da oportunidade, porque, cara, com certeza o Botafogo vai fazer ali bons valores ali para poder chegar ali realmente numa questão financeira ali, recuperar alguma coisa financeiramente. Ali esse garoto aí, Caio Vale, ele pode valer ali uns 5 milhões de euros tranquilamente. O Arthur Novaes, a mesma coisa, uns 5 milhões de euros. Ali já é alguma coisa, né? Já é um bom valor. Então, é isso aí. Bom, então nós ficamos por aqui. Esse é o nosso vídeo pós-jogo. Um grande abraço. Saudações alvinegras.